Aprenda o que é a ciência da felicidade com a especialista Flávia da Veiga. São 12 horas mais 15 minutos, 12h15, e nós vamos agora para a nossa entrevista do dia. Entrevista do dia. Nós vamos bater um papo com a Flávia da Veiga, né? A Flávia da Veiga, ela que é empresária, publicitária, especialista em ciência da felicidade e é fundadora da B-Rapper. Ela vai falar conosco aqui durante essa meia horinha. Nós vamos bater um papo com ela para falar um pouco sobre a ciência da felicidade. Flávia, bom dia, seja boa tarde já, né? Já passou do meio-dia, boa tarde, seja bem-vinda aqui à programação da Nova Difusora. Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos os ouvintes, todos que acompanham o programa. É um prazer, uma alegria estar aqui. Vamos falar sobre a ciência da felicidade. Bom, para a gente começar falando sobre a ciência da felicidade, a gente precisa falar sobre um fato que aconteceu no condomínio que você morava em julho de 2016 e isso mudou a sua vida. Como que isso aconteceu? Que fato foi esse? Júnior, a minha história com a felicidade começa exatamente nessa data. Até então, eu, empresária, bem-sucedida, eu tinha uma vida muito boa, muito confortável, eu era aquele estereótipo que você olha o Instagram de uma pessoa e você diz, essa pessoa definitivamente é feliz. Só tinha um detalhe, eu tinha absolutamente tudo, mas me faltava um fator muito importante, que era a felicidade. E eu, nesse processo de construção de uma carreira de sucesso, eu queria ser muito bem-sucedida, mas eu deixei a minha felicidade de lado. E eu queria mudar o mundo pela publicidade, só que não sabia que primeiro eu deveria começar essa mudança por mim mesma. E aí foi exatamente o que acontece no dia 19 de julho de 2016, quando, numa madrugada, 3 horas da manhã, estou eu no meu apartamento, escuto um estrondo. Parecia que um avião tinha caído no meu prédio. Moro no 24º andar, quando eu olho para baixo, toda a área comum do meu condomínio simplesmente desabou. Tudo desmoronou naquela madrugada. 3.000 metros, 3 andares, 300 carros, foi tudo transformado em escombro. Quando eu olho aquela cena, a primeira percepção que eu tenho, o prédio vai cair, eu vou morrer soterrada junto com a minha família. Desço naquele desespero, os 24 andares, e a cada degrau que eu descia, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Vou morrer com 40 anos infeliz. E exatamente esse fato acaba me levando a uma sensação de quase morte, me leva a um estresse pós-trauma e eu entro em depressão. E é nesse momento que eu entro em depressão, como se Deus tivesse me dado uma segunda chance, que eu decido ali começar a estudar sobre felicidade. E é quando eu descubro a ciência da felicidade, exatamente o nosso tema de hoje. E aí você tem um conceito, que esse conceito se chama felicidade se aprende. Como que surgiu esse conceito? Primeira coisa que eu constatei, quando eu comecei a estudar sobre a ciência da felicidade, é que, no geral, a gente não entende muito bem o que é felicidade ou como ser mais feliz. A gente tem uma perspectiva de que felicidade é algo que nos acontece, que felicidade é algo externo, que eu dependo de alguém ou de alguma coisa para ser feliz. A gente tem uma ideia de que felicidade é reservada aos muito afortunados, às pessoas de muita sorte, ou de muito sucesso, ou de muitos bens, e não entendemos que a felicidade, e aí vem a grande mudança na ciência, que a felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida de acordo com o neurocientista, que é o Richard Davidson, que a felicidade, por quê? Porque parte dessa nossa felicidade, ela é prevista pela nossa genética. Então, tem gente que tem uma predisposição genética para ser mais feliz ou menos feliz. Isso corresponde a mais ou menos 50%. Em torno de 10% da nossa felicidade, ela é prevista pelo que nos acontece. Se eu casei, se eu me separei, se meu time ganhou, se meu time perdeu, se eu fui promovido, se eu fui demitido, normalmente achamos que felicidade é exatamente o acontecimento. E aí vem a revolução da ciência da felicidade, que é baseada na psicologia positiva, de que quase 40% da nossa felicidade ela é prevista por nossas escolhas, atitudes intencionais que eu posso adotar no meu dia a dia. Isso significa que a gente sai daquela posição de vítima da circunstância, sai daquela posição de terceirizar a felicidade para outra pessoa ou algo, e nos coloca na posição de protagonista, de aprendizes. E esse conceito, felicidade se aprende, é um conceito que eu venho atuando, ensinando felicidade, através das minhas palestras, através do meu
da formação no MBA e através da minha empresa, que é a BeHappier. E aí você teve esse fato, né, em 2016 e depois teve um outro fato em 2019, uma outra tragédia que abalou a sua vida. A gente sempre tem isso, né? Às vezes tem que acontecer alguma coisa muito forte para a gente acordar. Então, no dia a dia, às vezes a gente se depara com certas situações que essas situações, em vez de derrubar a gente, né, tinha tudo para derrubar a gente, coloca a gente para frente. Explica um pouco sobre esse fato que aconteceu em 2019 e como que é isso, né? Como foi colocar em prática o que até então era só teoria? Esse é um ponto importantíssimo, porque falar de felicidade quando tudo vai bem é muito fácil. O problema é quando a vida nos desafia. Ali, em março de 2019, 30 de março de 2019, foi a minha prova final. Depois de anos estudando, 3 anos estudando, praticando, trazendo essa felicidade para o meu dia a dia, para os meus negócios, eu vivo uma grande tragédia, que foi o fato do meu filho mais velho ter sido baleado e ter ficado paraplégico. E ali, para mim, foi um momento muito importante, porque ali é quando eu decido pegar essa minha dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. Por quê? Porque eu chego naquele momento mais forte do que eu era. E muita gente às vezes falava para mim, Flávia, isso é fácil para você passar por isso tudo porque você é uma mulher forte. Mas eu não nasci forte, mas eu me fiz forte. E eu me fiz forte exatamente através desse aprendizado da ciência da felicidade, que engloba diversos fatores, desde espiritualidade, a gratidão, a gentileza, a saúde, são muitos fatores que englobam esse aprendizado dessa ciência da felicidade. Mas ali eu percebi que o que eu queria fazer dali para frente era dedicar toda a minha vida para ajudar a minimizar a dor das pessoas e mostrar que nós podemos enxergar a felicidade sob novas lentes. As lentes não daquela vida perfeita, como se fosse uma fantasia de filme de Hollywood, que isso não existe. O problema é que nós esperamos ter uma vida maravilhosa para ser feliz. E, na realidade, as pessoas felizes são as pessoas que fazem algo de mais maravilhoso com a vida que elas já têm. Então, essa mudança de perspectiva, conseguir olhar e enxergar a sua vida sob uma nova narrativa, uma nova visão, uma nova perspectiva, que faz a diferença na nossa felicidade. Então tudo isso começou lá em 2016, depois veio 2019 e aí surgiu a BeHappier, né, que é a primeira startup dedicada à felicidade corporativa. Explica um pouco o que é a BeHappier, como que ela surgiu. Quando eu começo esses meus estudos de felicidade, eu começo a perceber que existia uma demanda gigantesca por felicidade e bem-estar no ambiente corporativo, que é normalmente um lugar que as pessoas se sentem doentes. Muita pressão, muita ansiedade, muito estresse, e isso adoece, acaba adoecendo as pessoas, e as pessoas não sabem como lidar. A pandemia veio extrapolar isso, porque nos colocou numa posição extremamente de fragilidade emocional, trouxe gravíssimas consequências e trouxe muito prejuízo. E o que essa ciência mostra? Que pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. Potencial para quê? Para tudo. Saúde, por exemplo, de uma pessoa mais feliz, o sistema imunológico de uma pessoa mais feliz é 50% mais resistente. No relacionamento, as pessoas se relacionam melhor, são mais colaborativas. E no trabalho. E aí veio uma grande surpresa da ciência da felicidade. Não é que o sucesso traz felicidade. É a felicidade que traz o sucesso. A felicidade, ela não é consequência, ela é causa. Ela antecede o sucesso em todos os aspectos da nossa vida. E quando o mercado corporativo começou a perceber isso, começou a entender que se eu tenho um colaborador mais feliz, eu tenho um colaborador no meu maior e melhor potencial. Dessa forma, eu desenvolvi um método, esse método que eu já vinha praticado, um método baseado em 6 pilares, 6 hábitos da felicidade. O que a gente diz, a gente desenvolve happiness skills, que são habilidades de felicidade, para tornar esse colaborador a sua melhor versão. Mais produtivo, mais engajado, mais criativo, mais resiliente, mais inovador. Ou seja, é o colaborador que vai desempenhar melhor a sua função em todos os aspectos. Ele vai ser um colaborador melhor, ele vai ser um pai melhor, ele vai ser um filho melhor, ele vai ser um cidadão melhor. E nesse sentido, todos ganham. Ganha a empresa, que vai ter melhores resultados, mais produtividade,
redução de turnover, menos custos de absenteísmo, gastos médicos, ganha o colaborador, que, ao se tornar mais feliz, se torna a sua melhor versão. Então, nesse caso, essas são a importância hoje de uma empresa promover isso, de promover, falar com o seu colaborador sobre a felicidade, trabalhar isso. O retorno para a empresa é o que você coloca no sentido de que ele vai ser mais produtivo, ele vai trazer mais retorno para a empresa e ele vai estar feliz ali fazendo o que ele gosta. Ele vai ter digamos que ele vai estar mais livre ali, ele não vai se sentir pressionado para executar suas atividades. Ele vai ter uma habilidade melhor para lidar com as suas emoções. Porque o que a gente ensina? A gente ensina essas habilidades de felicidade para que ele possa, de forma intencional e protagonista, aprender a lidar com os desafios do dia a dia. Todas as empresas, qualquer trabalho, exige muita dedicação, exige muitos desafios, problemas para você resolver todos os dias, não tem jeito. Querer ficar esperando um ambiente de trabalho perfeito para ser feliz, ou uma vida perfeita, é um dos caminhos para infelicidade. Nesse sentido, o colaborador ele vai entender o que é, o que não é felicidade e o que está sob o controle dele. Ou seja, como que ele lida com as emoções, porque felicidade não é a ausência de tristeza, não é a ausência de desafios, pelo contrário, existe uma ideia errônea de que felicidade é ter uma vida confortável, onde só existem facilidades, onde eu controlo, onde tudo sai do jeitinho que eu planejei. Felicidade é a sua capacidade de lidar com seus desafios. Como que você não permite que, por exemplo, um acontecimento não se transforme em algo, numa grande tragédia. Que uma emoção que é desagradável, como uma tristeza, uma raiva, um medo, não te destrua, pelo contrário, você utiliza essa emoção de uma forma mais direcionada e mais construtiva. Nesse caso, você está trazendo isso, os seus dois exemplos, né? O exemplo do que aconteceu no prédio e o exemplo do seu filho, foram pontos de partida para que você, diante dessas tragédias, as transformasse num ponto de partida para você buscar a sua felicidade, buscar uma felicidade. A felicidade em estar ajudando outras pessoas a dizer que vamos ter problemas. O problema ele é natural no nosso dia a dia, seja na vida profissional, na vida pessoal, nós vamos... É difícil a gente fugir desses problemas. Eu vou citar aqui um exemplo. Às vezes a gente sai de casa para ir para o trabalho, pega um trânsito e você fica ali preocupado ali, sendo que se você relaxar, se você seguir o curso, se você não se deixar aquilo ali correr, você talvez chega na empresa, a pessoa que de repente você tinha uma reunião marcada, aquela pessoa também atrasou, você falou, não adiantou nada, eu estava ali preocupada e por fim o tempo colaborou e deu tudo certo. Então a gente não deve, o princípio é a gente entender que estamos sujeitos a ter ali um empecilho no meio do caminho, mas que o universo vai conspirar ao nosso favor se a gente colocar bons pensamentos. Isso é muito importante, Júnior. Você trouxe uma perspectiva que é a perspectiva do pensamento. Na realidade, absolutamente tudo começa dentro do nosso pensamento. Felicidade é um estado cerebral. É uma forma, é a interpretação do nosso cérebro sobre os acontecimentos. Então, tem pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, quando acontece algo ruim, elas olham para aquela situação e falam, puxa, isso, vou te dar um exemplo, bati com um carro. Uma pessoa que pratica a ciência da felicidade, ela pode dizer, não, tá tudo bem, foi um livramento, graças a Deus eu tenho um carro, olha que coisa boa. Uma pessoa normal, o que ela diria? Ai, que saco, que azar, vou ter prejuízo. Então, são perspectivas da mesma realidade. Só que quando você interpreta o mundo pelas lentes do que pode dar certo, do que é positivo, do que é otimista, você consegue ter uma vida mais leve. E isso é uma escolha. Por quê? Porque a felicidade não é algo que você busca, porque ela não está longe, distante de você. A felicidade é algo que você constrói no seu dia a dia. É uma escolha diária, é um estilo de vida, é uma forma como você interpreta a sua vida. E tudo começa nos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos vão gerar as emoções, vão gerar a sua fala, a sua palavra, vão gerar, inclusive, seus hábitos, suas atitudes e, futuramente, seu destino. Então, o que você é hoje é reflexo do que você pensou lá atrás, que acabou te levando a uma atitude, a uma ação. Então, muita atenção aos seus pensamentos, muita atenção à sua fala, muita atenção às suas emoções. É você viver a sua vida, é você ser o criador da sua existência, da sua vida, da forma escolhendo a narrativa que você quer, e não sendo escravo das circunstâncias.
Hoje eu estava vendo até uma postagem na internet, né? Uma colega fez uma postagem e ela falava o seguinte: não compare o seu sucesso com o palco dos outros. Então que a gente tem que ter o nosso, a gente tem que pensar na gente, pensar na nossa vida, executar o nosso trabalho, porque ninguém vai entender o tempo. E ela relatava uma situação que ela faz polidense há 2 anos e as pessoas ficavam perguntando: nossa, mas é muito tempo, é pouco tempo. Ela falou: não, mas quem tem que estar satisfeita com o tempo, se é muito tempo, se não é só eu. Então assim, a gente tem que se sentir bem. Eu tenho que estar bem comigo, eu não tenho que me preocupar o que o outro vai pensar, se eu estou bem ou se eu não estou. Então é o que você bem colocou. Se alguém chega para mim, às vezes você está num dia mal, você acordou num dia ali, tá difícil, mas se alguém perguntar: e aí, você tá bem? Tô bem, tô bem. Ainda que não esteja, a gente tem que passar isso, porque aquela pessoa, se eu falar para aquela pessoa que eu tô mal, ainda que aquela pessoa ela vai falar, aí eu vou ficar mal de fato. Sim, com certeza. Até porque o que acontece? As emoções, elas têm uma vibração. Tudo é energia, tudo existe uma frequência. Então, estamos nos comunicando aqui, existe uma energia. Rádio é uma energia, é uma frequência. Quando nós estamos num estado emocional positivo, alegria, gratidão, amor, felicidade, essa vibração é uma vibração mais alta. Quando eu estou no estado de medo, de tristeza, de raiva, é uma vibração muito baixa. Ou seja, se eu quero uma vida boa, eu preciso me policiar, cuidar, estar atenta e escolher as minhas emoções. E uma coisa maravilhosa dessa ciência é que ela comprova que nós podemos escolher o que nós pensamos. Eu não sou os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Eu tenho emoções. Quem está no comando sou eu. E quando eu entendo que eu estou no comando da minha vida e das minhas emoções, isso já é um dos caminhos para eu construir a minha própria felicidade. São 12 horas mais 32 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Nova Difusora com programas sintonizados. Como a nossa audiência é rotativa, eu estou aqui entrevistando a empresária e publicitária em ciência da felicidade, a Flávia da Veiga, ela que é a fundadora da Be Happier, está aqui batendo um papo sobre a ciência da felicidade e ela está falando conosco diretamente lá do Espírito Santo e ela vai trazer aqui eu gostaria que ela falasse agora um pouco sobre o movimento Capitalismo Consciente, do qual você é embaixadora aí no Espírito Santo. Esse movimento é uma paixão. O capitalismo consciente, ele surge com 2 personalidades, que é o John Mackey e o Raj Sisodia, nos Estados Unidos, de uma necessidade que eles começaram a entender que os negócios estavam feitos de forma onde só um lado ganhava. E isso trouxe gravíssimas consequências, e uma delas é, por exemplo, a nossa destruição ambiental. Eles começaram a perceber que os negócios poderiam ser feitos de uma forma diferente, onde eu gero valor para todos os envolvidos, não só para o único stakeholder, não só para o acionista. Por exemplo, o capitalismo consciente ele tem 4 princípios, 4 pilares. Um deles é a liderança consciente, então é importante que o líder esteja consciente. O segundo é um propósito maior, que aquele negócio seja regido, direcionado por um propósito, que seja além de simplesmente ter lucro no final do mês, porque o lucro é consequência, ele não é o objetivo final. A cultura consciente, ou seja, como que a cultura da minha empresa e ter os stakeholders, os envolvidos, a equipe, os fornecedores, também de forma consciente. Então, quando eu cuido das pessoas que estão ao meu redor, quando eu gero valor para todos os envolvidos, todos saem ganhando. E quando a gente fala de felicidade e bem-estar corporativos, a gente está exatamente nesse princípio. Ou seja, não dá para pensar mais num negócio onde somente um lado ganha. Todos os stakeholders envolvidos precisam gerar valor, precisam ser beneficiados para que os negócios sejam sustentáveis e que haja paz, justiça, felicidade e que haja, ao final do processo, um mundo melhor, mais justo e mais humano. E o capitalismo consciente é um dos meios de alcançar esse objetivo. Hoje o capitalismo consciente, vocês têm nesse movimento algum livro, alguma publicação? Vocês têm alguma página na internet? Como que é esse movimento hoje? Na prática, como que ele funciona? Existe o site www.capitalismoconsciente.com.br, existe o livro, que é o livro que originou o movimento, que é Capitalismo Consciente, que é do Raj Sisodia e do John Mackey. Existe no Instagram, Capitalismo Consciente, e você pode se juntar ao movimento
tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Tem várias empresas, é um movimento internacional, surgiu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, um dos presidentes foi o Rony, fundador da Reserva, ele foi um dos presidentes do Capitalismo Consciente, e é um movimento que vem para conscientizar que existem novas formas de se fazer negócio e orientar a todos os envolvidos para que eles possam atuar de uma forma mais consciente, mais humana e mais sustentável. No caso, você é embaixadora do movimento aí no Espírito Santo, mas esse movimento está presente em todo o Brasil. Você falou que é internacional, sendo internacional ele está no mundo todo, mas aqui no Brasil, além do Espírito Santo, ele está em outros estados do Brasil? Tá. Ele está em praticamente todos os estados no Brasil têm a sua unidade. Aqui eu sou embaixadora e sou membro do conselho também. Quem quiser, o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando pelo YouTube, o nosso espectador da internet, quem está nos acompanhando pelos aplicativos, que quiser conhecer um pouco mais sobre a Flávia da Veiga, sobre o movimento do capitalismo consciente, quais são os caminhos para que isso aconteça? Meu Instagram é Flá da Veiga. O meu LinkedIn, Flávia da Veiga. Eu tenho um canal no YouTube também, Flávia da Veiga. Tem a BeHappier, que é a minha empresa, minha startup, que é a primeira startup de felicidade corporativa, que é behappier.app. Estamos presentes no LinkedIn, estamos presentes no YouTube, no Facebook e no YouTube também. E o Capitalismo Consciente é www.capitalismoconsciente.com.br. Vai ser um prazer me conectar. Eu amo interagir, amo responder perguntas e adoro ter esse contato com as pessoas que têm interesse pelo universo da ciência da felicidade, porque é muito transformador. No caso, a BeHappier. A BeHappier, ela funciona como vocês prestam uma espécie de assessoria para outras empresas? Qual que seria a função de vocês em relação a outras empresas? Se eu tenho uma empresa, eu quero consultar vocês, vão me orientar a colocar em prática a felicidade, a entender o que é a felicidade e passar isso para os meus colaboradores? Isso, nós somos um programa completo de felicidade e bem-estar. Nós atuamos implantando uma cultura de felicidade nas organizações para obter melhores resultados. Nós treinamos a equipe em happiness skills, em habilidades, para que esse colaborador possa se tornar a sua melhor versão. E dessa forma a empresa entregar o seu melhor. Nesse sentido, o que a gente faz? A gente atua com um programa de felicidade, onde eu vou desde a mensuração, então eu tenho indicadores, todo o meu processo é mensurado, eu brinco contra números, não há argumentos, nós medimos o bem-estar, a percepção de felicidade e bem-estar através de uma escala, nós ensinamos felicidade e treinamos essa equipe nas habilidades de felicidade através de uma tecnologia. Nós temos um aplicativo que é com base em inteligência artificial, ele é gamificado e que ajuda a formar, lá nesse aplicativo eu tenho conteúdo, eu tenho aulas de felicidade, ele ajuda a formar hábitos de felicidade. E com a inteligência artificial a gente começa um processo de interação para que a gente possa, inclusive, construir artifícios, para que a gente possa construir técnicas que sejam personalizadas de acordo com a necessidade do usuário. E ao final desse processo, a gente mensura novamente e, de acordo com os resultados, a gente certifica a empresa com um selo de empresa mais feliz para se trabalhar, que é o nosso selo Happy Place to Work, que é o primeiro selo no mundo e o único selo que existe aqui no Brasil em termos de felicidade corporativa. E isso ajuda, por exemplo, as empresas no que se refere a iniciativas de reputação, de ESG, porque a gente entra no S do social. Inclusive hoje, não sei se é do conhecimento da maioria, mas o governo federal instituiu um certificado de empresa promotora de saúde mental. Então, o governo federal, desde março agora, de 2024, começa a certificar as empresas que cuidam da felicidade e do bem-estar dos seus colaboradores. Obrigado, Flávia, por sua participação, por ter trazido esse tema, né? Esperamos oportunamente voltar a tratar desse assunto, porque é um assunto muito importante e interessante para as pessoas. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer a você ter explanado sobre esse tema. E se você quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Júnior, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanham. Eu tenho uma mensagem. A mensagem para você é: não espere uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Infelizmente, nós não controlamos a perda, a maldade, a dor
não controlamos as circunstâncias, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está todo o nosso poder. O poder de não permitir ser o que o destino reservou para mim, mas o que eu escolho me tornar a partir dos acontecimentos. E é esse controle esse é o nosso maior poder. E isso é o que a gente deseja. E isso é possível de ser aprendido, adquirido. Isso traz muita liberdade. E isso é a verdadeira felicidade. Obrigado, Flávia, pela participação. Obrigado a todos que estão acompanhando a nossa entrevista e, oportunamente, voltamos a falar mais sobre esse tema.